Olá, meu nome é Erlânia, eu sou terapeuta energética, trabalho com a radiestesia terapêutica e hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouquinho para você de como funciona a nossa energia, né? Como que essa energia que a gente não vê, mas que a gente sente, ela reverbera no nosso campo e muitas vezes a gente sente alguns sintomas e mesmo sabendo que a gente não tem nada, fazendo nosso check-up diário, nos observando, a gente detecta que não tem algo legal e não tem resposta sobre isso. E muitas vezes não, assertivamente, a terapia energética ela vai lá, ela identifica, ela analisa, ela vê o porquê que aquele bloqueio está naquele determinado local e ela trata. E hoje eu estou aqui para falar do nosso chakra cardíaco. Para quem não sabe, chakras são vórtices de energia que têm a função de dar e receber, ou seja, esses vórtices de energia, eles tanto emitem a informação como eles também recebem. Então, essas informações, tanto as que eu emito como as que eu recebo, elas reverberam no meu campo de maneira positiva e negativa. Isso vai depender se o chakra está alinhado, ou seja, harmonizado ou bloqueado. É um sintoma bem típico de um chakra cardíaco, né, que é o chakra que eu vou falar, né, fazer essa definição de como que esse chakra ele reverbera no seu campo físico e no seu campo energético se ele estiver bloqueado. O chakra cardíaco é o chakra que ele fica aqui, se localiza bem no centro aqui, né? É o chakra do nosso coração, é o chakra do amor incondicional, é o chakra da nossa capacidade de amar e ser amada. Então, se eu tô com esse chakra bloqueado, eu não tenho a capacidade nem de me amar, muito menos de amar ao próximo, né? De amar as coisas que eu gosto, de amar as pessoas que eu gosto. Então, esse chakra, quando ele está harmonizado e equilibrado, ele nos dá essa capacidade. Então, se eu tenho essa capacidade de amar, de ser amada e de ter essa conexão amorosa com o próximo, isso é um sinal de que o meu chakra cardíaco ele está totalmente alinhado. Caso contrário, ele está desequilibrado e precisa ser olhado, analisado e tratado. Então, se você é aquela pessoa que já perdeu o ânimo, né, que já está assim desanimada na vida, que tem angústia, que vive com aquelas crises de angústia, que constantemente está com depressão não diagnosticada, é, vive no passado, né? Aconteceu algo lá no passado e eu não soube ressignificar, eu não ressignifiquei esse sentimento dentro de mim, eu fico remoendo o tempo todo, hoje, no momento presente, essa situação que aconteceu lá no passado. Então, isso é um indício de que esse chakra está bloqueado, porque ele não soube digerir essas emoções não foram ressignificada naquele momento que aconteceu. Então, por conta disso, eu fico reverberando essa emoção e vivendo ela no dia a dia. Então, o que que acontece com isso? A partir do momento que eu sinto essa emoção novamente, que eu trago esse sentimento de novo para mim, né? Para a energia não existe distância, não existe passado, não existe futuro. Por quê? Se eu lembro dessa emoção agora no meu momento presente, de como aconteceu lá no passado, que eu senti aquela dor, que eu fiquei magoada, que eu fiquei machucada emocionalmente, né? Que eu fui ferida, que eu fui traída. Então, se eu não ressignifiquei e eu penso e eu lembro dessa emoção hoje, aqui, agora, eu sinto os mesmos sentimentos que eu senti, né? Eu sinto aquela tristeza, eu sinto aquela dor, eu sinto aquele desânimo, eu sinto aquela raiva, né? Eu sinto aquela emoção que reverberou lá no passado, eu sinto ela hoje, aqui agora, desse exato momento aqui que eu estou pensando, eu estou sentindo. Então, se eu não ressignifiquei, se eu não trabalhei, se eu não olhei para essa emoção e ela vive reverberando no meu campo hoje, nos meus pensamentos, ou então por uma coisa ou outra, de repente alguma música, algum cheiro, alguma situação,
algum filme, alguma cena, algo que alguém falou para mim, que me lembra aquele sentimento, que me lembra aquela emoção, entendeu? Então ela salta como se ela estivesse viva aqui dentro de mim. E é realmente, essas emoções, elas ficam, quando elas não são tratadas, elas ficam no nosso campo energético, então a qualquer momento elas podem saltar. Qualquer coisa que se conecte com a minha energia, que me dê aquela lembrança, ela salta. E quando ela salta é como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Os sentimentos, eles estão aí e eles afloram. Então, se eu não ressignifico isso, e eu fico remoendo, e eu não olho para essa dor e eu não trato, né? Isso pode me gerar uma depressão. Se eu não olho para isso, isso me gera uma depressão. E quando acontece esse sentimento, o meu chakra cardíaco ele se fecha. Essa emoção, ela bloqueou o meu chakra cardíaco. Então, essa energia que ela estava fluindo de maneira assertiva, de maneira que eu estava emitindo, dando e recebendo amor, essa energia, ela começa a girar do sentido ao contrário e ela começa a me dar esses sentimentos. Então, o chakra cardíaco bloqueado é isso. É quando você se fecha para o amor, é quando você não se olha para essa dor, é quando você não se observa. Outro sintoma de um chakra cardíaco bloqueado, desalinhado, seja a forma que você conheça, é também a ansiedade. A ansiedade é a pessoa nunca está conectada no aqui e agora, no momento presente. Em vez da depressão, que você está com o pé lá no passado, você não consegue se livrar daquele passado, a ansiedade é todos os projetos que eu quero realizar, que eu desejo realizar, todos os sonhos, todas as metas, né, a curto, médio e longo prazo, eu estou sempre lá na frente, eu nunca estou no momento presente para executar, para fazer. Por quê? Eu estou sempre lá na frente. Então, quando eu estou sempre lá na frente, não estou no momento presente, isso é problema. Isso também vai me gerar essa ansiedade e essa ansiedade, ela vai dar sintomas no meu corpo físico que vai me trazer um mal-estar, que vai me trazer uma falta de ar, que vai me trazer também uma angústia, que vai me trazer medo, né? E que vai me trazer aquele sentimento de eu não consegui, eu não fiz, né? Eu sou uma pessoa que não consegue resolver as minhas coisas porque eu não consigo me conectar com o momento presente, eu não consigo realizar, eu estou sempre lá no futuro. Então, se eu estou lá no futuro, imaginando e não consigo realizar o que eu gostaria para que eu chegue lá no meu objetivo, isso me causa essa frustração. E quando me causa essa frustração, eu me sinto impotente. E quando eu me sinto impotente, que me causa esse sentimento de ansiedade, que me dá aquele entalo, que me dá aquela falta de ar, que me dá aquele medo. E tem muitas pessoas sentem até no corpo físico, né? Tremem, suam frio, né? Transpiram bastante naquele momento de crise. Isso também faz com que esses sentimentos eles bloqueiem o nosso chakra cardíaco. Então é dessa forma que a gente acaba bloqueando os nossos chakras e a partir do momento que a gente bloqueia, essa energia ela não flui do jeito que ela tem que ser. Então eu começo a sentir essas emoções, eu começo a sentir isso no meu corpo físico, no meu campo energético, né? Então, se eu não olho para isso, se eu não olho para essa ansiedade, ela pode se tornar num pânico, se eu não olho para essa depressão, né? Eu posso ficar aquela pessoa que eu me abandono, que eu me abandonei, que eu não olhei mais para mim, eu simplesmente me larguei, né? Porque quando você está no estado depressivo, você se larga, você não liga para nada. Você não liga para sua aparência, você não liga para sua alimentação, você não liga para sua casa, né? Você não liga para os seus afazeres. Por quê? Porque nada faz sentido. Então, se nada faz sentido, eu não tenho a ação nem a motivação para executar nada. Então, esse é um dos bloqueios que acontece no nosso chakra cardíaco. Eu tanto dei o exemplo
das sensações que causam esse bloqueio, como dos sintomas que também aparentam, que saltam através desse bloqueio do chakra cardíaco. Então é importante quando você vê que algo não está bem, porque tudo tratado no início é fácil, né, de cuidar. Então, digamos, se eu me sinto desanimada constantemente, se todos os dias eu estou desanimada, então eu tenho que me observar, não, é normal, gente, a gente acordar um dia, né, não muito bom, a gente acordar desanimado e ao longo do dia a gente vai despertando, algumas coisas vão acontecendo, ou você vai melhorando ou não, mas se isso é uma coisa recorrente, se todo dia eu acordo desanimada, se todo dia eu sinto angústia, se todo dia eu sinto um aperto no peito, se todo dia eu sinto uma dor emocional, se todo dia eu fico chorosa, né, fico com aqueles sentimentos à flor da pele, então isso é um sinal de alerta, né? Então isso é um sinal de que eu devo olhar o que está me causando isso, por que está me causando isso, né? Então se eu fiz uma análise clínica e deu tudo normal, mas que esses sentimentos e essas emoções, elas vivem constantemente aqui comigo, então isso é um sinal de o seu campo energético ele está em desequilíbrio. Isso aconteceu muito comigo, né? Até eu conhecer as terapias holísticas, né? Mais especificamente a radiestesia terapêutica. Eu vinha de um quadro de ansiedade desde o ano de 2016. Primeiro eu tratei com medicação e psicoterapia, aí depois eu conheci as terapias holísticas, comecei a fazer as terapias holísticas com outros profissionais e comecei a sentir, né, uma melhora significativa, saí dos ansiolíticos, né, tudo combinado com meu médico, saí dos ansiolíticos e comecei a fazer as técnicas naturais. Quais são as técnicas naturais que inclusive foi até sugerido pelo meu médico? Eu comecei a praticar a respiração. A respiração, ela me tirava daquele estado de ansiedade, porque a minha ansiedade, ela atacava à noite, quando eu ia dormir, né? Sempre quando eu ia dormir, vinham muitos pensamentos acelerados na minha cabeça e eu não conseguia controlar. Então, por conta desses pensamentos acelerados na minha cabeça, eu não conseguia dormir. Então, como eu não conseguia dormir, eu acordava cansada, eu acordava exausta, eu acordava irritada porque eu não tinha tido uma boa noite de sono, né? Não tinha tido sono reparador, porque a gente restaura todo esse nosso mecanismo do nosso dia a dia através do sono. O sono é importante, é um dos tópicos mais importantes que a gente tem, né, de restauração, dessa reestruturação, desse equilíbrio do nosso corpo físico. Então, se você tem algum problema no sono também, é importante olhar para isso. Então, eu vinha desse quadro e eu não conseguia me livrar. Praticava respiração, fazia meditação, né? Muito pouco, porque na época eu não conseguia ficar mais do que 5 minutos meditando, porque para mim era muito tempo, né? Não conseguia, era muito difícil para mim, mas a respiração conseguia fazer 10 respirações, isso oxigenava o meu cérebro e me dava um certo alívio, né? E isso melhorou, por um bom tempo melhorou. Aliei também a atividade física, comecei a fazer atividade física ao ar livre, caminhada e corrida que eu gosto, e isso melhorou muito e melhorou também a qualidade do meu sono. Só que com o passar do tempo, né, se você não vai cuidando dessa energia, você se desequilibra. Você se desequilibra por qualquer coisa, porque a ansiedade, quando ela não tratada, como também a depressão, ela tá ali, qualquer momento ela pode saltar. E eu vinha lutando por muito tempo com esse quadro. E por último, antes de eu conhecer a radiestesia terapêutica, que é a terapia que eu trabalho, que primeiro eu apliquei todas as técnicas em mim, eu fui meu próprio laboratório e foi uma de todas as terapias que eu fiz integrativas, foi a que funcionou mais para mim, foi a que deu mais resultado, assim. Hoje eu sou outra pessoa, não que eu não sinta mais ansiedade, mas eu tenho uma ferramenta e eu sei quando ela está chegando e eu já encontrei a causa raiz, então eu já vou lá na causa raiz e já trato. Então, cada caso é um caso,
né? Não existe uma coisa, uma verdade só, não. Cada caso é analisado, cada campo é analisado e a partir daí é montado o tratamento personalizado, porque cada pessoa tem uma energia e tem um percentual diferente, né? E cada energia, ela é diferente, uma é diferente da outra. Então, o que que acontece? Eu vinha nesse quadro e não estava mais conseguindo, não estava mais conseguindo equilibrar essa minha ansiedade. Eu estava, meu Deus, o que que eu faço? Eu faço atividade física, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha sanidade, eu me afastei de pessoas, né, pessoas tóxicas, eu não vejo notícia ruim, eu não vejo noticiário, eu não vejo TV aberta, então eu fazia tudo o que era possível dentro, né, do meu meio para controlar essa ansiedade e ela estava sempre ali, ela estava sempre saltando, isso estava me tirando muita energia. Até que eu conheci a radiestesia terapêutica, fiz a formação e comecei a trabalhar em mim. Então, quando eu comecei a trabalhar em mim, que eu fiz a minha primeira análise, gente, estava tudo um caos. Aí eu entendi o porquê de tantos sintomas, o porquê que ela estava sempre ali. Não sou, eu estou dando um exemplo da ansiedade porque eu estou falando do chakra cardíaco, né? Que quando esse chakra ele está bloqueado, é um sintoma de ansiedade também, né? Todos os meus chakras estavam bloqueados, inclusive o cardíaco, né? Ele estava totalmente bloqueado. Se eu não me engano, ele estava 20%, de uma porcentagem de 10 assim, ele estava 20% totalmente sem energia. Então eu estava já num quadro assim, bem complicado, que se eu não tivesse feito esse tratamento energético, eu teria que ter voltado para os ansiolíticos, porque eu não conseguia mais controlar. Chegou num patamar que eu estava sentindo crises semanalmente, né? Mesmo fazendo atividade física, mesmo fazendo toda aquela higiene comigo, né? Aquela higiene mental de atividade física, alimentação saudável, suplementação, né? Cuidar da minha energia, fazer coisas que eu gosto, fazer respiração, fazer meditação. Então, o que me tirou desse quadro foi a radiestesia terapêutica. E assim, é incrível, não tem preço. Então é isso. Foi assim que eu saí desse quadro da ansiedade, né? E o que que acontece? Eu nunca mais vou sentir ansiedade? Não, gente. É impossível no mundo que a gente vive não ter ansiedade. Mas eu tenho como tratar da minha ansiedade. Além de todas as outras coisas que eu já faço, né? Que é cuidar da minha ansiedade. A gente tem que fazer esse detox. A gente tem que fazer esse detox de pessoas, a gente tem que fazer esse detox de informação, a gente tem que fazer esse detox hoje das redes sociais. Eu faço esse detox das redes sociais. Eu não fico nas redes sociais o tempo todo. Hoje em dia eu uso mais as redes sociais para trabalho e isso é muito importante para a nossa sanidade mental. E outra coisa, essa coisa que você está sempre vendo a vida do outro que está ótima, perfeitinha e a tua tá uma meleca, você fica o tempo todo se comparando, queira ou não, isso não é bom para nossa mente, entendeu? Você tem que trabalhar isso em você, então tem que fazer esse detox. A gente também tem que fazer a nossa parte. A terapia energética, ela ajuda, ela trata, ela resolve, ó, resolve. Eu sou meu próprio laboratório e super funcionou para mim e super funcionou para as pessoas que eu trato, entendeu? Mas que a gente tem que fazer esse detox. Não existe pílula mágica, né? Existem soluções, existe tratamento, né? Mas o que que eu posso fazer a partir de hoje? Digamos que eu fiz o tratamento para ansiedade. Então, eu vou ficar a vida inteira sem sentir ansiedade? Não. Eu tenho que cuidar da minha energia. Eu tenho que ver a causa raiz da minha ansiedade é o meu campo energético emocional. Porque eu já, na análise, sempre dá o campo energético emocional. Sempre que eu tenho ansiedade, quando eu vou analisar, o meu campo energético emocional está 70, 80, 90% desequilibrado. Então é isso, eu tenho essa sensibilidade, eu tenho essas emoções muito afloradas e eu estou sempre cuidando disso. Mas isso eu sei agora, depois de praticar muito autoconhecimento, depois de trabalhar com essas terapias, né? Depois de me observar, sempre quando algo acontece comigo, eu me observo, eu analiso lá desde a hora
que eu acordei, né? Desde a primeira notícia que eu vi, a pessoa com quem eu falei, as pessoas com quem eu troquei informação, o que eu comi, o que eu me alimentei, o que me tirou do eixo. Então, dali eu consigo, entendeu? Ver. Então, se eu não consigo ressignificar, entendeu? Aí eu vou para minha análise. Mas, como eu mesmo falei, eu depois que eu fiz o tratamento, né, eu tô um bom tempo sem ansiedade, né, e como eu vivia naquela bomba relógio, né, vez ou outra aquela ansiedade estava saltando, assim, é libertador. Você fica leve, a vida flui, você consegue executar as coisas que você deveria, você está no momento presente. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Não é o que eu posso fazer amanhã, não. Amanhã é outro dia. O que eu posso fazer agora? Ah, o meu dia tem, a minha jornada de trabalho tem 12 horas. O que eu posso executar dentro dessa jornada de trabalho, né? Sem me desgastar, sem me sugar, porque a gente também precisa ter tempo de qualidade, a gente também precisa cuidar dessa nossa saúde física e da nossa saúde mental. Você precisa tirar esse tempo. Eu não tenho, arruma. Por quê? Se você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar um tempo para cuidar da sua doença. E quando você tem que tirar um tempo para cuidar da sua doença, o preço é muito alto. Tanto o preço é alto financeiro, como o preço é alto emocional e como o seu corpo físico também ele paga. Porque as medicações, elas tratam um lado, mas elas também prejudicam o outro. Então, é importante você olhar para esse seu lado, é importante você ter tempo de qualidade, é importante você se priorizar, né? Você nunca priorizar o outro. Primeiro você tem que se priorizar, você tem que priorizar o seu tempo de qualidade, né? Você tem que priorizar tudo aquilo que diz respeito a você. Porque muitas vezes a gente se abandona e é muito fácil agradar o outro, é muito bom ser a boazinha, é muito fácil ser a boazinha, né? E é muito difícil ser a vilã, né? Porque ninguém quer ser mal visto, mas é importante que você tenha esse tempo de qualidade. E como eu já ressaltei em outro vídeo, é importante primeiro você dizer um sim para você, né? Não necessariamente você ser agressiva, mas o principal de tudo é você dizer um sim para você. Quando eu digo um sim para mim primeiro, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma ótima profissional. Por quê? Porque se eu estou dizendo um sim para mim primeiro, então, se eu estou cuidando de mim, se eu estou cuidando da minha energia, todas as outras coisas, elas vêm como bônus, elas fluem. Então, assim, eu posso ser uma pessoa melhor. Então, essa é um pouco da minha história, né? Eu comecei falando sobre o que causa os bloqueios do nosso chakra cardíaco, né? Como é importante olhar para isso, quais são os sintomas, que muitas vezes, como eu já tinha feito de tudo, e essa ansiedade estava sempre aqui, eu não sabia o que era além dos outros chakras, né? Não só o cardíaco, mas o cardíaco era um dos principais, o cardíaco e o básico, entendeu? E o sacro, mas hoje especificamente eu estou falando do chakra cardíaco, que é esse chakra, né, do momento presente, dessa nossa capacidade de amar e ser amada. É importante que a gente olhe para isso e que se você não consegue respostas para o que você está sentindo, se você não consegue achar uma solução, é importante que você olhe para esse outro lado energético, para esse outro lado do seu corpo, né, que reverbera essa energia e que é importante ser olhada e ela ser acolhida, porque muitas vezes quando você não se olha, ela vem para o corpo físico, e quando ela vem para o corpo físico é mais difícil para tratar, e você, né, e a gente paga um preço mais alto, que foi o que aconteceu comigo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero pedir que vocês deixem o seu like para ajudar o canal a crescer e para que eu possa trazer mais conteúdos como esse para ajudar, né? Eu digo que se nesses vídeos eu impactar ou poder contribuir com a vida de qualquer pessoa, de uma pessoa que seja, para mim já está valendo, né? Essa a minha intenção de estar aqui dividindo com vocês a minha experiência, né, de vida e a minha experiência como profissional de terapeuta de radiestesia. E se inscreve também, e se você puder compartilhar e puder ajudar
outras pessoas, também para mim será ótimo, viu? Então, muito obrigada por vocês estarem até aqui comigo. É um prazer compartilhar com vocês esses conhecimentos que nem todo mundo sabe, alguns já sabem, já praticam, estão aí super bem, né? Estão aí super de boa, mas que para que outras pessoas saibam, eu preciso que vocês compartilhem, que vocês curtam, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então é isso que eu tinha para falar hoje, aqui, especificamente desse chakra cardíaco, que quando ele está bloqueado, ele nos dá, né, esse up, né, e que é preciso ser olhado, que é preciso ser equilibrado, e como que eu olho, como que eu equilibro? Através da radiestesia, tá? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.